Muito boa tarde a todos. Antes de mais, impõe-se começar pelos cumprimentos da praxe. Dirijo-me primeiro a todos os colegas que, vindos dos mais diversos pontos do país, nos honram com a sua presença, mostrando confiança em nós e dando sentido à nossa candidatura. E também me dirijo àqueles que, não sendo colegas, quiseram associar-se a este momento, por razões de amizade e de afeto seguramente, mas também por perceberem, enquanto cidadãos, que é muito importante para o país que a Ordem dos Advogados ocupe o lugar que lhe compete e do qual tem estado arredada. Entre os colegas presentes, destaco especialmente os três dos meus sócios, António Montalvão Machado, Maria Paula Rodrigues e Eva Dias Costa. Faltam o Paulo Duarte e o Rui Darlindo, que estão fora do país. Acerca da importância destes sócios amigos na minha vida, não vale a pena acrescentar nada mais, pois eles bem sabem. Limito-me, portanto, a dizer que sem eles não me seria possível lançar nesta candidatura. Dirijo-me agora ao bastonário Rogério Alves, nosso ilustre e excelente mandatário. O seu patrocínio enche-nos de orgulho por ser quem é e por ser como é, na certeza de que nos impõe a responsabilidade de não defraudar o crédito que nos concedeu. O bastonário Rogério Alves é uma figura de tal modo marcante que sempre seriam despeciendas e inúteis e grandes considerações em torno de si. Quero, no entanto, fazer umas breves notas. Conhecemos-nos, como há pouco foi dito, aliás, a quando a sua candidatura a bastonário para o mandato 2005-2007, durante ações de campanha realizadas no Porto e noutras cidades circunvizinhas. Desde então retive a marca da sua empatia e afabilidade no trato, mesmo sendo já então uma figura de enorme projeção nacional. O primeiro Congresso dos Advogados Portugueses em que participei, que teve lugar em Vila Moura, em novembro de 2005, foi no mandato do bastonário Rogério Alves. Ao longo dos anos, fomos-nos encontrando aqui e ali, quase sempre no contexto de atividades ligadas à Ordem dos Advogados. Nos anos que levo de presidente do Conselho Regional do Porto da Ordem dos Advogados, sempre que pedi ao Dr. Rogério Alves para colaborar em qualquer evento por nós organizado, tive sempre a mesma resposta: podes contar comigo. Acima de tudo isso, não cabendo recordar o seu mandato já um tanto longínquo, impõe-se salientar algo que, parecendo pouco, é exemplar. Como muitos saberão, a tradição na Ordem dos Advogados era cada bastonário cumprir um só mandato e não se recandidatar. Na década de 90, essa tradição não foi observada pelo bastonário Castro Caldas, que se recandidatou a um segundo mandato e foi reeleito, num contexto que gerou polémica. Fim do mandato 2005-2007, o bastonário Rogério Alves honrou essa tradição, não se recandidatou e retomou a sua condição de advogado, ou soldado raso, como outro dia dizíamos na nossa conversa. O Rogério Alves foi o último bastonário a honrar essa tradição. Não honraram a tradição os bastonários seguintes: Marinho Pinto, Helena Fraga e Guilherme Figueiredo, todos eles se tendo recandidatado a segundo mandato. Não honrará esta tradição o bastonário Menezes Leitão, que está em funções e já anunciou a recandidatura. Pela minha parte, aqui e agora, desde já assumo que, em sendo eleito, apenas cumprirei o mandato correspondente, após o que retomarei a condição de advogado, soldado raso. Assim repondo uma tradição que foi observada pela última vez pelo bastonário Rogério Alves e cujo exemplo quero copiar, o que também é uma forma de homenagear o nosso mandatário e retribuir a generosidade com que se expôs a caucionar a nossa candidatura. Quero agora referir-me aos 20 colegas que me acompanham nesta nossa candidatura. Nenhum deles precisava de aceitar o convite que lhes dirigi. Todos eles têm carreiras, umas mais longas do que outras, mas carreiras consistentes e reconhecidas. Todos poderiam invocar uma razão que sempre seria legítima para declinarem o convite, mas não o fizeram. É muito gratificante para mim encabeçar esta candidatura, que bem melhor poderia ser encabeçada por vários destes colegas. E sentir que vou trilhar este percurso ao lado de pessoas de enorme caráter e de convicções firmes, de pessoas solidárias e disponíveis para se dedicarem a uma causa que é final de todos nós. Sendo pouco frequente na maior parte das cerimónias deste género, em que apenas se apresenta o candidato a bastonário e nada se diz sobre a composição da lista candidata, às vezes, mas até parece que a lista ainda não está completa, faço questão de, urbi et orbi, apresentar todos os colegas que me honram com a sua participação na candidatura.
e como a candidatura tem de ser instruída com um documento, declaração de aceitação, subscrito por cada um dos membros da lista, decidimos que tal subscrição será feita também aqui e agora, na presença de todos, o que confere maior solenidade e compromisso ao ato de subscrição. Passo então a apresentar os colegas que virão sucessivamente subscrever a respectiva declaração. Começaremos pela sequência dos vice-presidentes e depois dos vogais. A primeira, vice-presidenta Paula Margarido. Segue-se Ana Rita Duarte Campos. António Sá Gonçalves. Isabel Magalhães. Muito bem. João Vaz Rodrigues. E agora passaremos aos vogais. Bom Presidente. Passaremos aos vogais. Agostinho Guedes. Não falha nada. André Lamas Leite. Cláudia Amorim. Cláudia Arial. Diogo Ortigão Ramos. Passa a palavra lá. Muito obrigado. Obrigado. Gonçalo Areia.
João Martins Costa. José de Freitas. Maria Sameiro Mesquita Gabriel é a colega que não está presente porque, sendo de Ponta Delgada, há hoje uma cerimónia em que está presente o Sr. Bastonário de homenagem ao antigo Presidente do Conselho Regional dos Açores, Dr. Elias Pereira, e, portanto, sendo ela, na altura, membro desse Conselho, ficou lá para participar na homenagem, mas é como se estivesse aqui connosco. E agora, Maria Quintela, prosseguindo a nossa sequência. Perfeito, está perfeito. Paula Pereira Coutinho. Paulo Saragossa da Mata. Muito bem. Silvia Carreira. Tiago Liotte Cravo. Tito Arantes Fontes. Está feito. Esta parte está. Cumprida esta parte, vou prosseguir dizendo mais umas quantas coisas. Ser advogado é ter uma missão. Ser advogado é cumprir uma função única e insubstituível na comunidade. Ser advogado é ser o último porto e abrigo de todo e qualquer cidadão. Ser advogado
como dizia Carnelucci, é ter a mais perigosa das profissões, porque quando está em causa lutar pelas liberdades, quaisquer liberdades, e enfrentar ou estar disposto para enfrentar tudo e todos. Ser advogado é viver cotidianamente como advogado. A Ordem dos Advogados somos todos nós, os portadores da cédula profissional emitida pela Ordem dos Advogados. Ao dizer que a Ordem dos Advogados somos todos nós, estamos a dizer que a Ordem dos Advogados tem de ser a casa comum de todos os advogados. Estamos a querer incluir todas as formas de exercer a profissão. Incluir todas as formas de exercer a profissão significa negar a discriminação entre colegas. Significa que não há profissionais de primeira e profissionais de segunda. Significa que são igualmente legítimas e merecedoras da maior estima e proteção todas as formas de advogar em prática individual ou em sociedade, em pequenas sociedades ou em grandes sociedades, em escritórios de advocacia ou nas instalações de associações ou empresas, assegurando patrocínio oficioso ou não, no litoral ou no interior, nos grandes centros urbanos ou em pequenas localidades, no território continental ou nas ilhas. É esta a riqueza da nossa advocacia. Esta pluralidade é, aliás, a única que responde às múltiplas solicitações do cotidiano da vida em comunidade. Exercer funções dirigentes na Ordem dos Advogados é uma forma de cada um de nós retribuir parte daquilo que recebeu da sua Ordem. É assumir o compromisso de trabalhar em benefício de todos, nunca perdendo de vista o caráter temporário da função e agindo sempre com a noção de serviço, o que exclui a prossecução de meros interesses subjetivos ou projetos pessoais. É sabido, está estudado e demonstrado que os poderes instituídos, todos os poderes, têm a tentação de cortar nas garantias dos cidadãos, sempre a pretexto da celeridade e da eficácia. Denunciar essas tentações e lutar incessantemente contra os abusos inerentes, defendendo o Estado de Direito e as garantias fundamentais, será sempre o desígnio da Ordem dos Advogados e de todos os advogados, a começar por aqueles que, em cada momento, exercem funções dirigentes na Ordem. O ato eleitoral de novembro de 2022 terá lugar numa altura em que a Ordem dos Advogados, constituída em 1926 pelo Decreto 11.715, atingiu já 96 anos de existência. Conforme se reconhecia no preâmbulo desse diploma, e passo a citar, o exercício da advocacia em Portugal não tem merecido dos poderes públicos a atenção e o interesse que por todos os motivos deviam ser dispensados a uma tão nobre e elevada profissão. É tão atual este texto, Rogério. O preâmbulo prosseguia deixando exarado o seguinte: em quase todos os países cultos se tem procurado cercar a profissão de advogado de garantias de independência e de condições de prestígio, organizando-se a respectiva ordem e colocando-a em circunstâncias de exercer a ação eficaz que um escritor definiu recentemente nestes termos. A Ordem dos Advogados é fundada em vista da justiça. Não pode atingir o seu fim senão submetendo todos os atos profissionais aos princípios de uma alta e escrupulosa probidade. Ontem como hoje, e ao longo de mais de 9 décadas, os valores, os princípios e os desígnios da Ordem dos Advogados correspondem a zonas em que não é possível transigir. A Ordem dos Advogados tem de ser sinónimo de reputação e de respeitabilidade. A figura do bastonário tem de ser respeitada. As suas intervenções carecem de ter eco na comunidade. Essa condição está intimamente ligada à postura e à atitude do próprio bastonário, à firmeza e à clareza das suas convicções, à sua reputação e à sua independência face a todos e quaisquer interesses. É fundamental que os advogados, cada um e todos, se sintam dignamente representados pelo seu bastonário. Condição primeira para tal é que todos os advogados olham para o bastonário e vejam nele realmente um advogado. Isto é, vejam no bastonário um colega que durante certo período de tempo representa institucionalmente todos os colegas. É também fundamental que os advogados encontrem conforto e orgulho na circunstância de estarem integrados na Ordem dos Advogados. Nada disso é possível quando os dirigentes da Ordem assumem atitudes e posturas meramente contestatárias, irresponsáveis, populistas e panfletárias, criticando tudo e todos, fazendo-o sem critério, sem qualquer intuito construtivo, abdicando de procurar consensos e pontos de convergência. Nada disso é possível se esquecermos que a Ordem dos Advogados é uma associação pública
que exerce poderes públicos que lhe foram outorgados pelo Estado e cujo primeiro desígnio é a defesa do Estado de Direito e dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Nada disso é possível se, no plano interno, forem alimentados discursos populistas e demagógicos que só têm por efeito incentivar cisões entre os advogados, gerando um ambiente de ódio e colocando uns contra os outros, os das sociedades e os outros, os do apoio judiciário e os outros, os bem-sucedidos e os outros, os que querem sair da CEPAS e os outros, os que defendem a necessidade de formação contínua e os outros, etc, etc. Tudo piora se a Ordem dos Advogados não resistir à tentação de se movimentar numa lógica de sindicato, colocando em primeiro lugar pretensões passivas de se reconduzirem a meros interesses de classe. O resultado está à vista. Em rigor, é possível traçar uma linha no tempo por referência ao mandato do bastonário Rogério Alves, mandato 2005-2007. Na verdade, ao longo dos bastonatos seguintes, a Ordem dos Advogados foi sendo dilacerada. Os advogados envolveram-se ou foram envolvidos em lutas fratricidas, perdendo decoro e sobriedade. A educação, a elevação e a cortesia foram substituídas pelo insulto, pela buçalidade e pela gritaria. Não é preciso grande esforço para perceber que radica largamente aí a perda de reputação e prestígio que assola a Ordem dos Advogados, até hoje. A verdade manda que se diga e reconheça que o resultado eleitoral para o bastonato 2017-2019 gerou esperança de dias melhores, mas isso não foi suficiente para reverter a situação. Temos, portanto, de colocar um ponto final nos efeitos danosos de vários anos de desatino e tristeza. Não nos podemos conformar com este estado de coisas. A Ordem dos Advogados está marcada pela inércia e pela falta de capacidade de intervenção. A Ordem dos Advogados está carente de um projeto reformista, consistente e estruturado, de um projeto que mobilize todos os seus associados. Os advogados estão profundamente divididos e não há um sentimento de pertença. A caminho do centenário, todos temos de nos empenhar no sentido de criar condições para que essa marca histórica seja celebrada com júbilo e com orgulho de integrarmos uma instituição que é única e insubstituível, a nossa Ordem dos Advogados. É por isso que tem grande simbolismo o facto de o nosso mandatário ser o bastonário Rogério Alves. Julgo que este é o sinal inequívoco. A sua presença remete-nos para um tempo ou outro, para antes da debacle que se abateu sobre a Ordem dos Advogados. O caminho é difícil, o tempo é escasso, mas não temos alternativa. É necessário, é indispensável que o próximo bastonato marque um momento de viragem e de retoma. Isso exige visão e rasgo, exige organização e liderança, exige sentido de responsabilidade. Isso implica que o bastonato seja exercido em exclusividade e com inteira dedicação. Isso implica que o bastonário conheça a realidade cotidiana dos advogados. Isso implica que o bastonário tenha capacidade de diálogo. Isso implica que o bastonário se empenhe em estabelecer laços e em criar afinidades. Isso implica que o bastonário tenha capacidade de gerar empatia dentro e fora de muros. Isso implica que o bastonário tenha alma de advogado. Isso implica também que os colegas que acompanham o bastonário e que integram o Conselho Geral, todos e cada um, estejam à altura das responsabilidades, quer pelo percurso pessoal e profissional que os tentam, quer pelo respeito e reconhecimento que lhes dispensam os seus pares. E os 20 colegas que me acompanham têm todos esses predicados. É indispensável que o bastonário e o Conselho Geral não funcionem em circuito fechado, ignorando, quando não afrontando, os diversos órgãos da Ordem dos Advogados, a começar pelos 7 Conselhos Regionais e seus presidentes, mas passando também pelas delegações e seus dirigentes. É indispensável que o bastonário e o Conselho Geral não tenham do seu mandato uma visão redutora, que os leva a ficarem fora de tudo o que acontece, reduzidos a meros comentadores ou críticos do que vai sucedendo. É indispensável que o bastonário e o Conselho Geral assumam a centralidade da Ordem dos Advogados em todas as dimensões inerentes à administração da justiça e não só. Queiramos ou não, nos tempos que correm, é fundamental as entidades saberem movimentar-se no espaço público, assim chegando aos cidadãos e à comunidade. Nesta senda, é imprescindível que os cidadãos e a própria comunicação social tomem a Ordem dos Advogados como portadora de uma mensagem rigorosa, sensata,
clara e oportuna no tratamento de assuntos relativos aos direitos, liberdades e garantias, à cidadania e ao funcionamento da justiça em geral. Isso só acontecerá quando a Ordem dos Advogados voltar a ter uma voz que se faça ouvir e entender no espaço público, o que passa largamente pela figura do bastonário. É indispensável que o bastonário e o Conselho Geral não se demitam de interagir com o poder político, tanto o executivo como o legislativo, tendo capacidade para apresentar adequadamente os seus argumentos e assumindo-se como parceiros indispensáveis em tudo o que envolve a administração da justiça e não só. É indispensável que o bastonário e o Conselho Geral sejam capazes de manter canais de comunicação e diálogo com todos quando se movimentam na área da justiça, nomeadamente os presidentes dos Supremos Tribunais, do Tribunal Constitucional e do Tribunal de Contas, bem assim a Procuradora-Geral da República, mas também os Conselhos Superiores da Magistratura, dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Ministério Público, considerando ainda as estruturas sindicais que representam os juízes e procuradores. Tudo isso é possível, verificadas certas condições. Por um lado, é preciso haver efetiva vontade de levar a cabo aquilo que é preciso fazer. Por outro, é preciso reunir características de atitude, de postura e até de genuína empatia que permitam que isso se materialize. Todas essas relações que ora os advogados, sob a égide do bastonário, devem protagonizar, devem estar balizadas pelos seguintes parâmetros. Cooperação institucional, assumindo-se com humildade que tudo quanto façam as entidades que se movimentam na área da justiça é sempre menos do que seria necessário, e assumindo-se ainda que todas elas são precisas e nenhuma é descartável. Respeito, o que implica ter a noção exata do lugar que cada entidade ou interlocutor ocupa, não invadindo esferas alheias e exigindo reciprocidade de tratamento. Frontalidade, que significa falar claro e sem tibiezas, numa atitude que tanto rejeita a subserviência como dispensa a arrogância. Lealdade, que exige manter compromissos e não ter discursos distintos em função das circunstâncias ou das audiências. E não podemos nunca ficar acabrunhados por continuarem a ser juízes e procuradores que olham para os advogados como dispensáveis ou como empecilhos no palco da justiça. Porventura, será sempre assim até ao fim dos tempos. Os que têm tal ideia dos advogados estão equivocados, essencialmente por 3 ordens de razões. Esta é a anteprimeira. Por 3 ordens de razões. Por um lado, porque têm uma visão errada das suas próprias funções e do ato de julgar. Não percebendo que sem advogados não pode sequer dizer-se que haja tribunal, e porque os incomoda verificar que os advogados são, afinal, a barreira intransponível relativamente a um certo arbítrio e justicialismo que anima uns quantos magistrados. Por outro lado, porque se esquecem de que ninguém nasce juiz, procurador ou advogado. E porque não percebem que o ingresso na magistratura não torna essas pessoas ungidas de um dom que escape aos demais mortais. Por fim, porque não percebem que a integridade e probidade que se exige para as magistraturas não é, afinal, diferente da integridade e probidade que se exige para a advocacia. Na certeza de que a integridade e a probidade não são dados adquiridos, devendo ser praticados e demonstrados por cada um desses magistrados e advogados todos os dias, em todos os atos, em todas as intervenções, em todos os processos. Por paradoxal que pareça, todos esses obstáculos, e mesmo, por que não dizê-lo, certas afrontas, incluindo do poder político, tudo isso é uma homenagem à advocacia. É a mais cabal demonstração da importância e do relevo da advocacia dos advogados na comunidade. Portanto, em vez de nos acabrunharmos, devemos reforçar a convicção de que nada será possível sem advogados. E tendo sempre presente o seguinte: os ataques ou as afrontas aos advogados e à sua ordem são, em rigor, ataques ou afrontas aos cidadãos, na medida em que são os advogados que promovem o aconselhamento dos cidadãos e que asseguram a representação e a defesa dos cidadãos perante todas e quaisquer entidades, públicas ou privadas, sem o que não pode falar-se em Estado de Direito nem em cidadania. Aqui chegados a 6 meses do ato eleitoral, faltaria à verdade quem dissesse que a Ordem dos Advogados está pujante e se recomenda. O sentimento reinante
entre a generalidade dos colegas é de desilusão, de desencanto, de desunião e até de abandono. Não vale a pena sequer centrar as críticas no atual bastonário e no seu Conselho Geral. Mau grado sejam evidentes a inércia e a incapacidade de agir naquilo que se tem por mais elementar. Em seriedade, até devemos pressupor que o atual bastonário faz o melhor que pode e sabe. A questão está em saber se isso é suficiente e nos serve. Se serve à Ordem dos Advogados, aos colegas, à advocacia, à cidadania e ao Estado de Direito. Infelizmente, a resposta é negativa, não é suficiente e não nos serve. Deve, aliás, notar-se que o Conselho Geral em Funções está fortemente fragilizado pela saída em bloco de um número elevado de elementos, incluindo um vice-presidente, os quais, pode ser mera coincidência, corporizam agora uma candidatura autónoma, encabeçada por esse vice-presidente dissidente. Quer dizer, o Conselho Geral eleito para o mandato de 2020-2022 fracionou-se e deu origem a duas candidaturas que se apresentarão a sufrágio em novembro próximo, não sendo fácil de escrutinar o que distingue realmente essas duas candidaturas. De todo modo, não é preciso olhar para o passado e recordar aquilo que nos trouxe até aqui. Os factos estão à vista, são conhecidos de todos e a memória não se perde. O que importa mesmo é fechar esta fase e dar início a um novo ciclo. Os desafios não são poucos. As expectativas, as preocupações e as angústias dos colegas são mais do que muitas. Falemos então da nossa candidatura. A nossa candidatura é pautada pelas notas de dedicação, responsabilidade e independência. Sendo muito honroso exercer funções dirigentes na Ordem dos Advogados, isso só faz sentido numa ótica de missão, isto é, se os eleitos estiverem dispostos a empenharem parte do seu tempo, que já é pouco, dados os compromissos profissionais e pessoais que todos temos, em prol do serviço a realizar no cotidiano do Conselho Geral. Muitos dos colegas que integram a nossa candidatura têm vários anos de ligação à Ordem dos Advogados, em diversos tipos de funções ou de circunstâncias, sempre com inteira dedicação e seriedade. E os que não têm essa experiência terão agora a oportunidade de dar o seu contributo em benefício de todos, com a vantagem de trazerem novidade no modo de olhar para a organização da Ordem dos Advogados. Cabe ainda salientar que muitos destes colegas, além da advocacia, exercem ou exerceram funções docentes universitárias, o que empresta uma dimensão acrescida de qualidade e capacidade de reflexão ao nosso grupo. Nos tempos que vivemos, com as dificuldades que todos enfrentamos, com as dificuldades que a Ordem dos Advogados atravessa, a nossa candidatura é um ato perfeitamente refletido e ponderado. A composição da equipa obedeceu critérios rigorosos. É fundamental que o Conselho Geral seja integrado por colegas que assegurem condições para que a Ordem dos Advogados se pronuncie com qualidade e profundidade e atempadamente sobre as mais diversas matérias. A nossa candidatura integra colegas de diferentes gerações, sendo que, mesmo os mais novos, têm anos suficientes de profissão que lhes garantem experiência e reconhecimento. É nossa convicção que o Conselho Geral não pode ser um conjunto de pessoas cuja habilitação para as elevadas responsabilidades a desempenhar não é descortinável. Enquadra-se ainda na nota de responsabilidade a circunstância da nossa candidatura estar bem nos antípodas de qualquer impulso mais ou menos pueril, na mera procura de protagonismo ou ainda na prossecução de um qualquer propósito, pessoal ou outro, enfim, um propósito pouco compatível com um ato eleitoral tão sério como o que teremos em novembro próximo. A nossa candidatura afirma-se pela independência em diversos planos. Antes de mais, rejeitamos a ideia da candidatura a bastonário e ao Conselho Geral ser federadora de candidaturas aos outros órgãos da Ordem, quaisquer que sejam. Quer isto significar que a nossa candidatura se dirige apenas à eleição do próximo bastonário e do próximo Conselho Geral a que aquele preside. Esta opção é fácil de explicar. Embora na mesma data, as eleições são diferentes. Os órgãos a eleger têm atribuições e legitimidades eletivas próprias. Quem quer ser eleito bastonário e quem quer ser eleito para o Conselho Geral tem de respeitar a vontade soberana e livre dos colegas votantes, em vez de procurar induzi-los a votar em certas candidaturas supostamente alinhadas com certo candidato a bastonário. Terminada a eleição, o bastonário e o Conselho Geral eleitos
deverão trabalhar com os colegas eleitos para os demais órgãos, respeitando a vontade dos colegas votantes. Acresce que é um tanto insólito que um candidato a bastonário tenha o seu candidato a Presidente do Conselho Superior e o seu candidato a Presidente do Conselho Fiscal, o que representa uma menorização desses próprios órgãos, das suas competências específicas, ainda por cima jurisdicionais e fiscalizadoras, e representa até uma menorização dos colegas assim candidatos. O mesmo se diga, mutatis mutandis, relativamente aos conselhos regionais e aos conselhos de ontologia. Ressalve-se que nada disto é incompatível com a hipótese de cada um dos 20 elementos que integram a nossa candidatura ter afinidades pessoais ou profissionais com certos candidatos e de desejar a sua eleição. Mas, a título meramente pessoal, sem vincular o coletivo desta candidatura e sempre com a adequada e prudente descrição. Nesta conformidade, a nossa candidatura não se pronunciará sobre qualquer candidatura aos demais órgãos da Ordem dos Advogados e também não espera que essas outras candidaturas, enquanto tais, lhe prestem apoio. O voto pertence a cada um dos colegas. É para esses que dirigimos a nossa atenção e é com os votos desses colegas que esperamos obter a eleição. Esta candidatura afirma a sua independência numa outra vertente, relativa já à situação do bastonário eleito. Se a nossa candidatura sair vencedora, como esperamos e desejamos, o bastonário exercerá as funções em total e absoluta exclusividade. Durante o mandato, o bastonário cessará a docência universitária e não emitirá pareceres jurídicos. Durante o mandato, o bastonário não será conferencista na área temática do processo civil ou outra qualquer, obviamente, em colóquios, seminários, jornadas, ou seja o que for. Durante o mandato, o bastonário não exercerá quaisquer outras funções, menos ainda funções dirigentes remuneradas em qualquer tipo de entidade ou organização. Numa palavra, durante o mandato, o bastonário será aquilo para que foi eleito pelos colegas, bastonário da Ordem dos Advogados, e dedicar-se-á por inteiro a essa nobre missão. Durante o mandato, sempre que intervier, em qualquer lugar ou contexto, oralmente ou por escrito, o bastonário falo-á exclusivamente nessa condição, sempre livre de qualquer compromisso ou constrangimento e, portanto, com inteira independência. O bastonário também agirá sempre com a independência durante o mandato por outra razão. Como já ficou dito, cumprirá um só mandato, tal como fez o nosso mandatário e bastonário Rogério Alves, pelo que não estará preocupado em acautelar uma eventual reeleição, o que o põe a salvo de tentações calculistas. Nos dias que correm, a nota de independência da nossa candidatura encerra ainda uma outra dimensão, quiçá a mais relevante: a independência da própria Ordem dos Advogados face ao Estado. É do conhecimento de todos que foi aprovado na generalidade um projeto de lei apresentado pelo Partido Socialista que constitui um autêntico atropelo a regras básicas de uma convivência democrática. Não sendo este o momento adequado para tecer grandes considerações sobre o documento, sejamos claros: o Estado quer tomar conta da Ordem dos Advogados e de outras ordens profissionais. Invocando vagas recomendações de organismos internacionais e a pretexto do que designa como direito fundamental à livre escolha de uma atividade profissional, o partido político que sustenta o governo acha que a exigência de estágio, de formação e de exame de ingresso numa ordem profissional são obstáculos injustificados ao desenvolvimento da economia e do emprego. Sem necessidade de demonstrar a fragilidade desse ponto de vista, o que é realmente extraordinário é que, sob esse vago pretexto, o Estado queira perverter toda a arquitetura jurídica inerente às ordens profissionais, através da instituição de um novo órgão, pomposamente denominado órgão de supervisão, com atribuições tais, nomeadamente, determinar as regras de estágio, incluindo a avaliação final, decidir recurso em matéria disciplinar, supervisionar a atividade exercida pelos demais órgãos da ordem profissional, dizia eu, atribuições tais que, pura e simplesmente, passa a dominar de alto a baixo a ordem profissional. Basta reparar que esse órgão de supervisão é integrado por 9 elementos: 4 representantes da profissão respectiva, 3 representantes de estabelecimentos de ensino superior que habilitem o acesso a essa profissão,
Um, que será uma personalidade de reconhecido mérito definida por cooptação. O último é o provedor destinatário dos serviços, outra figura prevista também no projeto. E basta reparar que o presidente do órgão de supervisão não pode ser nenhum dos 4 representantes da profissão. Basta tudo isto para confirmar que o Estado quer mesmo controlar as ordens profissionais. Lutar pela independência da própria Ordem dos Advogados passa agora a ser mais um desígnio. E é fantástico que, quase 100 anos depois, o Estado se coloque ao contrário do que escrevia o Estado em 1926, quando criou a Ordem dos Advogados. Se é certo que o problema é comum a outras ordens profissionais, o atual bastonário da Ordem dos Advogados tinha e tem o estrito dever de estar na linha da frente dessa luta, enquanto é tempo e antes das eleições de novembro. No entanto, como se vê pela agenda oficial do bastonário por estes dias, atribuindo condecorações em vários locais e participando em convívios, este grave assunto está longe de ser uma das suas preocupações. A nossa candidatura pretende dignificar a Ordem dos Advogados, enaltecendo a centralidade do seu papel enquanto associação pública e enquanto baluarte na defesa do Estado de Direito, não abdicando das suas atribuições, mas tendo a noção de que devemos imprimir rigor no desempenho das nossas competências como condição indispensável para legitimar a própria instituição perante a comunidade e o poder político. A nossa candidatura pretende dignificar a advocacia enquanto profissão nuclear indispensável, quer na defesa dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos, quer como condição de uma cidadania esclarecida e informada. O que, além do mais, implica pugnar pela consagração da obrigatoriedade de patrocínio judiciário em diversos tipos de dependências, como os processos de inventário e os processos de jurisdição voluntária, como os processos de regulação das responsabilidades parentais à cabeça, e em diversos tipos de jurisdições, tribunais arbitrais, julgados de paz e processos que correm em conservatórias ou no Ministério Público. E mais implica retirar o Ministério Público do patrocínio em matéria laboral, que não tem qualquer sentido. Dignificar a advocacia implica também uma estratégia coordenada e nacional contra essa chaga social que é a procuradoria ilícita, que vitimiza quase sempre os mais desfavorecidos e os menos informados, mas que só existe coberto da complacência das mais diversas espécies de repartições e dos seus funcionários, que violam a lei todos os dias e cometem crimes com total à vontade e a maior desfaçatez. A nossa candidatura pretende unir e mobilizar os colegas em torno de propósitos comuns, independentemente das diversas formas de exercer a profissão, procurando sarar as feridas abertas por anos de insanas confrontações internas, que a nada conduziram e que só serviram para apoucar a advocacia e os advogados aos olhos da opinião pública. A nossa candidatura pretende instaurar uma cultura de transparência e lealdade para com os colegas, na exata medida em que a legitimidade resultante da eleição não desonera os eleitos de prestar contas do trabalho realizado, tampouco de ouvir os demais órgãos da Ordem dos Advogados e os colegas em geral acerca de posições a tomar em matérias que são do interesse de todos. Lealdade e transparência foi muito do que faltou no mandato em curso, pela simples razão de que o bastonário e o Conselho Geral vivem fechados sobre si próprios. Há que pôr mãos à obra, sem receio de críticas, sem receio de afrontar interesses instalados e sem a preocupação de agradar por agradar só para colher votos. Antes de avançar, importa assinalar e mesmo enfatizar que a nossa candidatura não se apresenta contra ninguém. A nossa candidatura é pelos advogados, é por todos os advogados. E estamos disponíveis para discutir ideias e projetos, mas nunca pessoalizaremos o debate. Tem sido essa, de resto, uma das tristes ocorrências dos últimos atos eleitorais, o que só tem contribuído para menorizar os advogados, criando divisões que fragilizam a nossa profissão. Devemos ser capazes de discutir tudo quanto for necessário, com a firmeza de convicções e até com a acutilância que tantas vezes caracteriza os patrocínios, mas sem resvalar para o desnecessário. De resto, a dignificação da advocacia começa no modo como os advogados são capazes de debater ideias numa campanha eleitoral. Enunciamos então alguns desafios que temos pela frente, mesmo se nem todos podem ser tratados ao mesmo tempo ou da mesma forma, mesmo se nem todos têm de integrar no imediato um programa eleitoral.
O desafio de assumir e demonstrar que a advocacia é uma atividade com elevadíssimas exigências no plano ético, na permanente atualização de conhecimentos e com uma marcada vertente social e cívica, que se plasma desde logo no acesso ao direito, no associativismo da Ordem dos Advogados, nas solidariedades institucionais e associativas. Concretizando, ser advogado significa ser mandatário dos interesses que nos confiam, mas ser mandatário desses interesses não é suficiente para se encontrar um advogado. A este exige-se dedicação efetiva, instalações, formação contínua. O desafio de criar condições para uma revisão estatutária digna desse nome, não como a ocorrida em 2015, que foi mera operação de cosmética, e não como aquela que o Conselho Geral queria aprovar há cerca de um ano, mal preparada e não debatida previamente com os demais órgãos da Ordem dos Advogados. O desafio de repensar a estrutura orgânica e funcional da Ordem dos Advogados, agilizando os canais de comunicação entre os diversos órgãos e destes com os colegas em geral, definindo procedimentos uniformes, ponderando sobre a utilidade e a finalidade dos institutos e comissões que existem na órbita do Conselho Geral, cuidando da imagem e da comunicação para o exterior, renovando o site oficial, tornando-o útil e apelativo. O desafio de repensar o sistema de financiamento dos órgãos da Ordem dos Advogados, primacialmente assento no número de colegas inscritos por cada circunscrição, o que implica que haja conselhos regionais deficitários, cenário que se tem por inaceitável. O desafio de contribuir para encontrar uma solução segura e sustentada para o sistema de previdência dos advogados, partindo de alguns pressupostos. Apesar do resultado do referendo, nada é seguro, pois nunca foram estudadas, menos ainda explicadas, as condições em que poderia haver a transição para o regime da segurança social. Não parece possível que alguma vez seja consagrada legalmente a hipótese de uns advogados continuarem inscritos na CEPAS e outros migrarem para o regime da Segurança Social. Por seu turno, a Segurança Social enfrenta ela própria sérios riscos quanto à sua solvabilidade. Salvo melhor demonstração, afigura-se mais avisado defender a solução de permanência na CEPAS, mas na condição de o próprio sistema da CEPAS ser revisto e revigorado, de modo a responder aos justos anseios dos colegas. Esta questão da Previdência, sendo indiscutivelmente relevante, não respeita exclusivamente aos advogados, tampouco à Ordem dos Advogados. Neste momento concreto, o bastonário e os demais candidatos devem ter uma atitude séria e ponderada no tratamento e na discussão do assunto, não cavalgando eventuais ondas de descontentamento para meros fins eleitorais, como sucedeu, aliás, há 3 anos. O desafio de contribuir para uma reflexão sobre o regime fiscal das sociedades de advogados, em torno do eventual afastamento do regime da transparência fiscal. O desafio de pensar e ajudar a concretizar a sempre prometida autonomia financeira dos órgãos jurisdicionais, quer o Conselho Superior, quer os Conselhos de Ontologia. O desafio de trabalhar em conjunto com quem seja eleito para rever o regime disciplinar, agilizando e simplificando procedimentos, no sentido de evitar atrasos nos processos disciplinares, os quais potenciam uma errada ideia de corporativismo. O desafio de assumir que o apoio judiciário é, por definição, inerente à advocacia e que o patrocínio dos mais carenciados deve ser gerido exclusivamente pela Ordem dos Advogados, sendo repudiar quaisquer tentativas do Estado de funcionalizar o apoio judiciário, reconhecendo-se, embora, que o sistema carece de uma séria reflexão, sendo possível equacionar soluções que, por um lado, proporcionem condições remuneratórias mais atrativas e estáveis para os colegas que asseguram um patrocínio oficioso e, por outro, reforcem a confiança da comunidade nesta forma de patrocínio, cuja qualidade técnica e deontológica deve ser ponto de honra para todos os envolvidos. Está a acabar. O desafio de repensar a formação inicial destinada aos advogados estagiários, porquanto o modelo em uso está esgotado. É demasiado oneroso e burocrático. Sendo evidente que a necessária exigência de formação como condição de ingresso na profissão não pode confundir-se com o replicar matérias cujo ensino cabe às universidades. E, pelo contrário, a formação ministrada pela Ordem dos Advogados deve centrar-se no que é típico e específico da profissão, com particular destaque para a deontologia profissional. E também há que repensar a questão da exigência do mestrado, por ser cada vez mais duvidosa a sua efetiva utilidade. Dúvidas essas também verbalizadas recentemente pelo próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça.
O desafio de salvaguardar o sigilo profissional como uma marca d'água da profissão, resistindo a todas as tentativas para desmoronar este baluarte da liberdade dos cidadãos. E também aqui se nota a tentativa do Estado de entrar em zonas interditas e fulcrais para uma convivência democrática. O desafio de tornar perceptível para todos, para o poder político, para aqueles que trabalham na área da justiça e para os cidadãos, que o patrocínio judiciário e o aconselhamento jurídico são condição necessária e indispensável a uma cidadania responsável e esclarecida. O desafio de tornar perceptível para todos, para o poder político, para aqueles que trabalham na área da justiça e para os cidadãos, a centralidade da Ordem dos Advogados na defesa dos direitos humanos, dos direitos, liberdades e garantias e do Estado de Direito. Como se vê, os desafios enunciados são inúmeros e muito complexos. Sem qualquer desconsideração pelas candidaturas adversárias e aproveitando a caução do nosso mandatário e as palavras que o próprio já aqui proferiu nesta sala hoje, estamos convencidos que só a nossa candidatura está habilitada a enfrentar com sucesso tamanhos desafios, dando início a um processo consistente e capaz de reverter a débil situação reputacional em que se encontra a Ordem dos Advogados. Termino como comecei. A Ordem somos todos nós. Cada advogado tem o dever de compromisso com a sua Ordem. Aproveitando a formulação do Presidente John Kennedy, também adotada pelo Presidente Jorge Sampaio, grande advogado que nos deixou recentemente, queria concluir da seguinte forma: cada advogado, em vez de perguntar o que pode a Ordem fazer por si, deve perguntar o que pode fazer pela sua Ordem. A nossa candidatura é a nossa forma de responder à pergunta. Nós estamos aqui. Estamos disponíveis para, com dedicação e responsabilidade, trabalhar em prol da Ordem dos Advogados e todos os colegas. Em momento oportuno, apresentaremos com mais pormenor as nossas propostas eleitorais. Se os colegas nos escolherem, por certo, honraremos a confiança depositada em nós. Caso contrário, respeitando democraticamente o resultado, continuaremos a ser aquilo que todos deveriam ser: advogados disponíveis para servir a Ordem dos Advogados. Muito obrigado a todos.